Olá, vamos dar início ao curso História da Filosofia Contemporânea, o século XIX. Curso que terá como tema a filosofia de Arthur Schopenhauer. Hoje, dia 21 de setembro de 2020, completam-se 160 anos da morte de Arthur Schopenhauer. E, curiosamente, é o dia que nós começamos esse curso. Não foi algo deliberado, foi uma coincidência, já que hoje tem início o assim chamado quadrimestre suplementar que a Universidade Federal do ABC propõe como atividade didática nesse período de pandemia por conta do coronavírus. Então, nós teremos nesse período, de setembro a dezembro, esse quadrimestre suplementar, que, de certa forma, substitui o segundo e o terceiro quadrimestres que nós não tivemos neste ano por causa da pandemia. Bem, esse curso ele é oferecido para os estudantes da Universidade Federal do ABC. É um curso que faz parte da grade do bacharelado e da licenciatura em filosofia e que é um curso também aberto a todos os estudantes da Universidade Federal do ABC. E, por conta dessa necessidade do distanciamento social e o fato do curso ser em modo remoto, à distância, o curso também será disponibilizado para o público em geral no meu canal do YouTube. E vocês terão o blog schopenhauerufabc.blogspot.com, no qual eu postarei as informações deste curso. Lá vocês encontrarão todas as informações, o calendário das aulas, as atividades. Para o público externo, é necessário fazer uma apresentação neste blog, numa postagem como comentário no blog, apresentando o seu nome, sua profissão, qual o seu interesse pela filosofia de Schopenhauer, o que o levou ou a levou a interessar-se pela filosofia desse autor, e dessa forma acompanhar esse curso ao longo desses 3 meses ou 3 semanas, melhor dizendo, 12 semanas, E no caso das aulas gravadas, algumas aulas serão gravadas no YouTube, como esta, que eu estou gravando agora, e algumas outras no formato de lives, permitindo aí uma interação ao vivo com o público, Bem, enfim, eu também estou deixando gravado no Instagram, para quem me segue lá, esta aula, e já dou aqui boa noite para todos aqueles que estão me acompanhando agora nessa gravação. Muito bem, o curso História da Filosofia Contemporânea, século XIX, da Universidade Federal do ABC, do curso de Filosofia e da licenciatura em Filosofia, é um curso que tem uma ementa já pronta, que abarca ali tudo que interessa a respeito da filosofia do século XIX, E, especialmente, é interessante os temas que são caros à filosofia do século XIX. Então, eu estou entrando aqui e apresentando para vocês, na gravação do canal do YouTube, o nosso blog, schopenhauerufabc.blogspot.com. Vou mostrar isso aqui para o público do Instagram, não sei se será possível, ver esse blog. E aqui nós temos os dados, tem uma apresentação aqui minha, eu peço a apresentação de vocês. Tem o roteiro das aulas que serão disponibilizadas no YouTube e também o plano do curso, que contém a ementa oficial do curso de História da Filosofia Contemporânea, século XIX. Eu vou ler aí alguns elementos para vocês que estão seguindo nesse curso, cuja ementa diz o seguinte: estudo de elementos do cenário filosófico, especialmente entre meados do século XIX e início do século XX, que possam ser apontados como emblemáticos da ruptura entre a filosofia moderna e sua expressão contemporânea, com ênfase na caracterização, ainda que geral, desta última,
Dentre outros elementos, propõe-se o estudo da busca da filosofia contemporânea por superar os modelos filosóficos metafísicos anteriores, né? Então, o curso de História da Filosofia, que, tendo como foco principal esse período do século XIX, tenta investigar como, nesse período da história das ideias, no Ocidente, sobretudo, a filosofia foi reformulada, né, especialmente depois do Iluminismo, e no caso da filosofia alemã, depois da Crítica da Razão Pura de Kant, como essa filosofia, então, passou a encarar os problemas filosóficos, né? Como, então, houve uma superação, uma transformação dos modelos metafísicos anteriores, da assim chamada modernidade, né? Especialmente as metafísicas dos séculos 17 e 18, e agora no século 19, outras propostas de filosofia, né? Algumas, como a do Schopenhauer, que ainda propõem uma forma de metafísica alternativa à metafísica moderna, e outras que já não trabalham dentro de uma chave metafísica, como talvez seja o caso da filosofia de Nietzsche, né? Que vem depois de Schopenhauer. Muito bem, no blog, então, eu coloquei a ementa do curso, né, para todos os públicos internos e externos ao FABC, né, e coloquei em formato de PDF, também eu enviei para os alunos matriculados no curso, né. E aí, uma explicação sobre os ambientes virtuais em que trabalharemos durante este curso, né. Para os alunos matriculados na UFABC, há um sistema chamado SIGA, e é nele que eu vou, por meio dele, que eu vou enviar todas as informações oficiais, né? Os encontros, as atividades, o mapa de atividades que eu vou colocar aqui também no blog, as notas ao final, né, para esses alunos matriculados. Claro, o blog também, que é uma maneira aí de colocar as informações para o público mais amplo, e o meu canal do YouTube, um canal pessoal, chamado Flamarion Caldeira Ramos, né? Que vocês podem acessar e, caso queiram, se inscrevam, né, para receber ali as últimas novidades do canal, na medida em que, além das aulas durante esse curso, né, há algumas outras entrevistas e materiais que eu disponibilizo lá, além de aulas de outros cursos. Muito bem. Então, nós temos o programa do curso. Hoje, né, dia 21, esse nosso primeiro encontro, eu estou apresentando aí o curso, as ferramentas que nós utilizaremos ao longo desses 3 meses, dessas 12 semanas, e apresentando aí qual será o nosso cronograma. Na quinta-feira, que será a nossa segunda aula, eu vou apresentar o contexto filosófico em que surge a filosofia de Schopenhauer, o contexto filosófico pós-kantiano, né? E aí cabe já, logo no início, dizer que é essencial para o bom aproveitamento de um curso sobre a filosofia de Schopenhauer o conhecimento prévio da filosofia de Kant, né? Especialmente do fundamental do seu sistema filosófico, né? Da filosofia transcendental, que é a crítica da razão pura, né? Então, larga na frente quem já tem um contato com a filosofia kantiana, quem a conhece bem, porque, de fato, é a base filosófica da qual o Schopenhauer parte, né? Toda a terminologia de um mundo como vontade de representação deriva da filosofia de Kant, ainda que Schopenhauer faça diversas críticas e modificações na concepção de filosofia de Kant. Mas o pressuposto básico para uma leitura proveitosa e profunda da filosofia de Schopenhauer é a filosofia de Kant. Então, para quem não tem esse conhecimento, eu indico, né, uma leitura, um estudo prévio, né, algumas horas e semanas de dedicação à filosofia do Kant, né, e sugiro especialmente um livro, né, que eu acho muito bom de apresentação, né, de introdução ao pensamento do Kant, que é esse
é do Jorge Pascal, da editora Vozes, chamado Pensamento de Kant. Tá? Tem outras edições com uma capa diferente, mas esse é um livro muito bom, assim, de uma apresentação geral da filosofia do Kant, que é válida aí para quem ainda não tem contato com a filosofia kantiana. Bem, e aí, então, eu vou falar um pouco do Kant, quais são as questões filosóficas que surgem depois da filosofia do Kant, há todo um florescimento da filosofia alemã após Kant, né, do qual vai surgir, desse florescimento, vai surgir o idealismo alemão, né, os grandes sistemas idealistas, né, de autores como Hegel, Fichte e Schelling, autores que são contemporâneos ao Schopenhauer, mas são autores que o Schopenhauer tem, como se sabe, uma relação de inimizade, né? Ele não tinha, assim, em grande apreço a filosofia de Hegel, sobretudo, mas ele teve relação com os três filósofos, né? Com Hegel, ou melhor dizendo, vou começar com Fichte, né? Porque ele foi aluno do Fichte, ele chegou a cursar um curso de Fichte em Iena, né? No início do século XIX, né? E tem as anotações de aula, né, do Schopenhauer, das aulas do Fichte, né? E esse é um elemento importante para os estudiosos da gênese de seu pensamento. Mas ele também, nessas anotações, ele se mostrava muito crítico à filosofia de Fichte, né? Bem, então, há sim alguma influência da filosofia de Fichte em Schopenhauer, ainda que seja também, muitas vezes, para marcar uma posição contrária. Houve uma influência do Schelling sobre Schopenhauer, né? Diversos conceitos. O próprio Schopenhauer diz que dos três idealistas, o Schelling era o mais talentoso. O Schelling tem uma obra muito rica, tem uma perspectiva de metafísica da natureza que é muito cara ao Schopenhauer, e também uma filosofia da arte que dialoga com a do Schopenhauer, né? Como vários estudos já mostraram, né? Inclusive a tese, né, do professor Jair Barbosa, chamada Infinitude Subjetiva e Estética, que lida, né, com a influência de Schelling sobre Schopenhauer. E o Hegel, né, foi contemporâneo e o grande alvo, né, das críticas e até xingamentos do Schopenhauer. Eles foram contemporâneos. O Schopenhauer, justamente em 1820, né, há 200 anos atrás, ele tentou ser professor universitário na Universidade de Berlim, fez um exame de admissão, né, para suas preleções. Na banca deste exame estava o Hegel, né, que a aprovação, né, o Schopenhauer conseguiu a habilitação para dar esse curso, e, como se sabe, ele colocou o curso no mesmo horário do Hegel, né, que já tinha toda uma fama e uma celebridade, né, e um nome na filosofia alemã. E aí o Schopenhauer teve poucos alunos, pouca repercussão, e acabou desistindo da carreira universitária, né? E nós temos as preleções de Berlim, né? Que é justamente o curso que ele preparou de exposição da sua filosofia, né? Que justamente, então, neste ano de 2020, está fazendo 100 anos. Muito bem. Então, no dia 24, na próxima quinta-feira, eu vou gravar aqui, para deixar gravado no YouTube, esta aula, né? Algumas aulas, como eu disse, serão previamente gravadas, e eu vou apenas postar aqui no canal do YouTube, né? E com link também no blog. E algumas aulas serão ao vivo, tá? Como, por exemplo, deixa eu ver aqui, né? Eu coloquei lá o cronograma. No dia 24, então, né? Próxima quinta aula será gravada, mas no dia 28, que será segunda-feira que vem, às 9 da noite, eu vou ministrar de forma ao vivo, né? No formato de live,
uma aula sobre a estrutura desta obra, que é O Mundo como Vontade de Representação. Este que é o livro básico do curso, a bibliografia básica e fundamental do curso, especialmente nessa edição, né, em português, a tradução de Jair Barbosa pela editora Unesp, nessa edição de 2015, que contém os 2 volumes de Um Mundo como Vontade de Representação, né, 2 obras, né, 2 livros consideravelmente volumosos, mas eu vou basear meu curso, sobretudo, num estudo deste livro, e eu vou apresentar, então, no dia 28, um roteiro, né? Vou falar um pouco sobre as diversas edições dessa obra, sobre a sua estrutura e quais serão as partes privilegiadas, né? O livro ele é dividido em 4 partes, que são chamados livros, né? Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, né? Cada um corresponde a um tema, né? Como veremos. E também um longo apêndice sobre a filosofia kantiana, né? Esse apêndice, crítica da filosofia kantiana, nós não chegaremos a abordar diretamente no curso. Então, vamos ler durante o curso um pouco menos, talvez 3/3, né, deste livro. E aí, como é um livro, né, é um livro básico, né, e é um livro recentemente publicado nessa edição, é claro que eu não vou poder disponibilizar para vocês, estudantes desse curso, o texto em algum formato digital. Eu recomendo que vocês realmente adquiram o livro, né? Embora esse seja um investimento considerável, né? Eu vi aqui na editora Unesp, está custando R$118, né? Mas é um investimento que vale a pena, talvez vocês encontrem em alguma plataforma, em algum lugar, algum tipo de desconto, né? Mas vale a pena porque é o livro essencial, né, para o acompanhamento desse curso. E eu sou da opinião de que quando a gente investe num livro desse, né, chega a comprar, né, por esse preço ou menos, a gente realmente se dedica à leitura do livro, né? Então, acho que vale a pena. É o único material didático que seria necessário adquirir para seguir esse curso até o final, né? Bem, então, eu recomendo, então, a aquisição desse livro, né? E vou, ao longo do curso, colocando para vocês no blog algumas indicações de leitura, né? Nós temos muito material na internet, nós temos a revista Voluntas, né? Uma revista dedicada à filosofia de Schopenhauer, uma revista já consolidada no meio acadêmico brasileiro, né, e uma revista internacional, né, com publicações também em outras línguas, e contém as principais contribuições sobre a pesquisa da filosofia de Schopenhauer no país, né? Bem, estão me dizendo aqui pelo Instagram que há um site que tem desconto, né, de 70%, né? Não é difícil adivinhar qual é o site, não vou falar, mas é fácil encontrar. Então, vale a pena, né, fazer esse investimento com esse desconto, né? Bem, então é isso. Na segunda que vem, então, a live, nós teremos uma live. Eu vou dar a aula das 9, né? Em tese, o horário do curso é o horário oficial do curso na UFABC, que é segunda-feira, das 9 às 11, né, das 21 às 23 horas, e quinta-feira, das 19 às 21 horas, né? Este horário, ele serve para as aulas ao vivo, as lives, né? Então, quando tivermos uma live na segunda, será das 21 às 23, e as quintas-feiras será das 19 às 21. E também os encontros que nós faremos aí só com o pessoal matriculado pela UFABC, né? Encontros provavelmente pelo Google Meet ou alguma outra plataforma, e nós teremos um encontro agora às 21, né? Será
será encontros fechados, né, com o pessoal da UFABC, porque são 30 estudantes matriculadas, né, então eu não teria como administrar uma sala com mais gente do que isso. Por isso que eu vou restringir esses encontros aos estudantes e às estudantes matriculadas e matriculados no curso pela UFABC. Bem, e aí então vocês encontram lá no blog toda a continuação, né, do nosso cronograma. Então, depois dessa live da segunda-feira, o que nós temos mais? Nós temos, no dia 1º de outubro, na quinta-feira da semana que vem, uma reunião interna aos matriculados da UFABC sobre a entrada no sistema de Schopenhauer. Né? Eu usei a expressão castelo e as portas de Tebas, a entrada no sistema de Schopenhauer. E tanto para os estudantes, né, o público interno e externo, eu vou passar alguns textos de leitura complementar, né, para cada aula. Né? Então, no dia 1º, nós teremos um encontro restrito, e no dia 5 de outubro, deixa eu ver aqui, uma aula que vai ser gravada sobre a dissertação de 1813, a assim chamada dissertação sobre a quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente. E aqui, eu entrei aqui no site da editora da Unicamp, porque foi lançado neste ano a tradução pela editora da Unicamp da dissertação do Schopenhauer, dissertação que lhe valeu o título de doutor em filosofia, né, em 1813. Nós temos a primeira tradução para o português dessa obra pelo professor Oswaldo Jacóia Júnior e pelo Gabriel Valadão. Né, uma edição aí recém-lançada, eu ainda não tenho essa edição, já encomendei a minha, em breve está chegando. Está com 50% de desconto lá na editora da Unicamp, custa R$ 34,00. Não é uma leitura obrigatória para o curso, é um livro bastante técnico, difícil, mas para aqueles que querem realmente se aprofundar no pensamento de Schopenhauer e seguir uma carreira acadêmica ou pesquisar a filosofia do século XIX ou a metafísica do século XIX ou a teoria do conhecimento, né, numa chave kantiana, vale muito a pena a aquisição dessa obra que, apesar de pequena e intrincada, é um dos clássicos da filosofia. Então, é uma outra dica aí de leitura. Né? Bem, e o que mais? Nós seguiremos, então, ao longo do curso, um percurso de certa forma, cronológico, né, abordando a filosofia de Schopenhauer, recuando ao seu contexto de origem, contexto pós-kantiano. Depois, a entrada em cena do Schopenhauer no cenário filosófico, com a dissertação de 1813, e, depois disso, vamos entrar, finalmente, no livro, né, o livro principal, O Mundo como Vontade e Representação. Muito bem. E vamos seguir, né, uma leitura, né, primeiro, né, os 3 prefácios, as 3 edições, e depois o primeiro livro. Né? Vamos seguir esse caminho. Então, vamos falar sobre a representação submetida ao princípio de razão, que é o modo como Schopenhauer nomeia o primeiro livro, primeira parte do livro O Mundo com Vontade de Representação, que é o momento em que Schopenhauer apresenta sua teoria do conhecimento, retomando alguns pontos da dissertação de 1813, mas incluindo dentro de um sistema. Né? Se pode dizer que essa obra é um sistema, ainda que Schopenhauer não goste muito dessa expressão, né? Há toda uma discussão, mas é, de certa forma, um sistema filosófico que, como qualquer sistema filosófico, pretende oferecer uma
visão completa do que é o mundo nas suas diversas características. O conhecimento, a natureza, a arte, a cultura, o mundo humano, a ética, a política, a religião, teoria do Estado, teoria do direito, tudo o que a filosofia tenta responder, né? Aquilo que o Schopenhauer fala sobre a decifração do enigma do mundo, né? Essa é a tarefa da filosofia, e esta obra pretende justamente oferecer a chave para a decifração do enigma do mundo e da vida, né? No fundo, Schopenhauer nada mais quer responder do que qual é o sentido, o significado do mundo e da vida, né? Para onde vai tudo isso, né? E ele vai encontrar na concepção da vontade a chave para a explicação do enigma da vida, né? A partir da qual ele vai explicar como se dá o conhecimento, qual é o papel que o pensamento tem dentro da natureza, como o pensamento humano, a razão, consegue compreender a natureza, consegue expressar isso na ciência, na arte, na filosofia, né? E como lida praticamente com isso na religião e na ética. Então, ele vai percorrer esses caminhos ao longo da sua obra, né? Primeiro livro, lidando com a questão do conhecimento. O segundo, lidando com a questão da natureza, né? Que será o ponto central, no momento em que o Schopenhauer vai apresentar a sua concepção de vontade, né? Ali no início do segundo livro, né? É o momento assim mais grave, mais importante, né, do livro, né? Central, podemos dizer assim, onde ele vai apresentar lá um argumento para tentar demonstrar e nos convencer de que o mundo é vontade, é representação, mas é vontade, é sobretudo vontade, porque a vontade se identifica como a coisa em si, como aquilo que vai explicar a natureza e também o mundo humano, o mundo da cultura, né? Bem, e aí ele vai explicar então a natureza no segundo momento, né, da obra, no segundo livro. Vai falar da vontade, a objetivação da vontade, né, no segundo livro, que apresenta a sua filosofia da natureza. Depois, o terceiro livro vai apresentar a sua assim chamada metafísica do belo, a sua estética, sua explicação sobre o fenômeno artístico, mais do que o fenômeno artístico, a beleza que também já existe na natureza, né? E a sua teoria das ideias, que é também um momento importante e não muito simples da sua filosofia, na medida em que o Schopenhauer também ele tem um pé na filosofia de Platão, que ele considera também um pressuposto importante para o estudo da sua filosofia, né? Ele diz que para adentrar ao seu sistema filosófico, conhecimento prévio da filosofia de Kant é tão importante quanto o conhecimento prévio da filosofia de Platão. E podemos ler, né, pela filosofia de Platão o pressuposto de uma certa cultura filosófica, né, de uma formação básica em filosofia, né, algum tipo de familiaridade, né, que, claro, né, todo aquele ou aquela que lida com a filosofia passa mais cedo ou mais tarde pelos dois sistemas mais básicos da história da filosofia, que são os sistemas de Platão e Aristóteles, né? E para o Schopenhauer é fundamental essa passagem pelo sistema, pelo pensamento de Platão, ainda que qual a maneira como o Schopenhauer leu Platão seja algo bastante discutível, né? Mas então essa teoria das ideias que nós abordaremos quando lidarmos então com o terceiro livro de O Mundo com Vontade de Representação, o momento da estética. Bem, e logo depois vamos passar ao quarto livro
a sua ética, ou, de uma forma mais geral, a assim conhecida metafísica dos costumes, né? Nessa metafísica dos costumes, nós encontraremos o pensamento do Schopenhauer sobre qual a atitude que o ser humano toma a partir daquilo que ele conhece da vida. Ou qual a atitude que a própria vontade de viver, ao conhecer-se a si mesma, toma. Ela vai querer esse mundo, tal como se apresenta para a consciência, da maneira mais clara possível, né? Por exemplo, na arte, ou a vontade vai rejeitar esse mundo. Daí as duas possibilidades, afirmação e negação da vontade de viver. São essas as duas vias que o Schopenhauer vai explicar no quarto livro de Um Mundo com Vontade de Representação, na sua Metafísica dos Costumes. Ele vai investigar o significado moral do mundo, a compreensão da vontade como sendo uma única e mesma essência que é compartilhada por todos os seres na natureza e que, portanto, nos enlaça, de alguma forma, numa mesma realidade ontológica e nos vincula moralmente uns aos outros, né? De modo que ele será radical nesse ponto, ele vai apresentar a vontade como sendo, né, uma essência única, e os indivíduos, a vida individual como um fenômeno transitório, de modo que o que há de essencial é essa essência única, né? Ficou um pouco redundante. O que há de essencial na vida humana é esta fonte, este ser único da vontade, e este permanece para além de todas as diferenças entre os indivíduos, para além até mesmo da morte, né? E por conta disso que nós teremos então um enlace metafísico que torna a existência digna de um significado moral, e também, a partir disso, uma postura que o Schopenhauer vai identificar ali como afirmação ou negação da vontade de viver. E aí também que ele vai tentar explicar o significado, o sentido da religião como a tentativa de buscar aquilo que está além da existência, que lhe dá um certo sentido, né? E aí nós teremos, né, um momento grave da filosofia de Schopenhauer, quando ele investiga o caráter trágico da existência, a vida como sofrimento, os argumentos pessimistas, né? E a ideia de nada que aparece, né, vai aparecer lá como a última palavra, e que nós vamos discutir no final do curso, né, todo o problema do niilismo que surge posteriormente ao Schopenhauer. Bem, então esse será o nosso percurso, né? Os alunos matriculados na UFABC farão atividades ao longo dessas 12 semanas, serão 10 atividades. Essas atividades comporão parte da nota, né? Assim como um trabalho final que deverá ser entregue, né, ao final do curso, como maneira de aproveitar, né, o aproveitamento do curso, uma pequena monografia que deve ser entregue até o dia 10 de dezembro, contendo cerca de 20 mil toques, com o tema Schopenhauer e o mundo contemporâneo. E a ideia é que vocês escrevam um paper, né, nesse formato, escolhendo algum tema, né, seja o conhecimento, seja a ciência, a arte ou alguma arte específica, a religião ou alguma religião específica, alguma questão do mundo da ética, seja, por exemplo, o direito, o Estado, o amor, a liberdade, enfim, qualquer tema que o Schopenhauer aborde, mas que
também seja um tema relevante para pensar o mundo contemporâneo, né? Então, esse é o trabalho, né, de aproveitamento final para os estudantes da UFABC. O curso, a avaliação será composta em parte por esse trabalho e em parte pelas atividades. Serão atividades simples, né? A primeira atividade é esta apresentação que todos deverão fazer no blog, né? Bem, é isso, né? Essa é a apresentação básica do curso, né? Eu vou deixá-los, né, que vocês naveguem aí pelo blog, investiguem o material presente no blog e também no canal do YouTube, né? E além desse canal, onde eu coloco essas minhas aulas, que é o meu canal, Flamarion Caldeira Ramos, eu sugiro que vocês consultem também o assim chamado canal Schopenhauer, que a seção brasileira da Schopenhauer Gesellschaft, cuja presidente é a Maria Lúcia Catiola, acaba de inaugurar um canal que também é moderado pela coordenação do GT Schopenhauer da ANPOF, né, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, o GT da ANPOF, do Schopenhauer, que eu coordeno no momento. E amanhã, às 19 horas, nós faremos uma entrevista ao vivo com a professora Maria Lúcia Catiola, e essa entrevista será ao vivo, vocês podem acompanhar, enviar perguntas, e vocês poderão também acompanhá-la, porque a entrevista vai ficar gravada no canal Schopenhauer, e lá tem todo o material amplo, né, de eventos, de coisas passadas e eventos futuros, que vocês poderão, né, encontrar ali muito material para o conhecimento da filosofia de Schopenhauer e, eventualmente, também para essa tarefa do trabalho. Lembrando ao público externo que, para o certificado do curso, né, eu peço, além da apresentação no blog, também a entrega desse trabalho final, né, também para o meu e-mail, no mesmo formato, com um tempo, no entanto, um pouco maior de tempo para que eu corrija, para que eu dê um feedback, né? Mas é o tempo que vai ser necessário aí para a gente ter o aproveitamento, e depois eu envio para todos vocês o certificado. Muito bem. Então é isso. Dúvidas, coloquem lá no blog, né? E também aqui embaixo, né, no canal do YouTube, nos comentários. Vou respondendo na medida do possível. No blog vocês têm também aí os meus e-mails, o e-mail institucional flamarion.ramos@ufabc.edu.br e o e-mail pessoal flamarioncr@yahoo.com.br. Ok? Eu vou encerrar então a gravação desta aula. Nos vemos amanhã na entrevista com a professora Maria Lúcia Catiola, às 19 horas, no canal Schopenhauer. E depois, na quinta-feira, com nossa segunda aula, né, desse curso sobre a filosofia de Schopenhauer. Boa noite, muito obrigado pela companhia e nos falamos.